Agora chega conosco para fazer parte dessa roda final o Thiago de Aragão, que é CEO da Arco Internacional, pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais de Washington. Oi, Thiago, boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos. Que bom que você está conosco. Olha, o presidente Joe Biden fez um discurso hoje na cúpula da OTAN, prometendo ajuda à Ucrânia e, claro, tentando demonstrar ao mundo que ele é capaz de governar os Estados Unidos por mais 4 anos. Do outro lado, Donald Trump fez um comício na Flórida, aproveitando a boa fase da sua campanha. Quem nos traz detalhes dessa agenda dos candidatos nos Estados Unidos é a nossa correspondente em Nova York, Mariana Janjaco. Um discurso importante em um momento político conturbado. Os olhos do mundo estavam voltados para o desempenho de Joe Biden no discurso de abertura da cúpula da OTAN. O presidente americano anunciou mais auxílio à Ucrânia, sistemas de defesa aéreo para ajudar o país, e reforçou a importância da OTAN. In Europe, Putin's war of aggression against Ukraine continues. And Putin wants nothing less than Ukraine's total subjugation. To end Ukraine's democracy, to destroy Ukraine's culture, and to wipe Ukraine off the map. And we know Putin won't stop at Ukraine. But make no mistake, Ukraine can and will stop Putin. O presidente americano tem citado o fortalecimento da OTAN como um dos principais trunfos de seu mandato e tenta usar a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte para projetar uma imagem de força e convencer o mundo de que é capaz de governar os Estados Unidos por mais 4 anos. Ainda não dá para saber se a estratégia vai dar certo. Na manhã desta terça-feira, uma reunião entre democratas no Congresso acabou sem consenso sobre a candidatura de Biden. O partido segue dividido entre os que o apoiam e os que acreditam que o presidente deveria desistir e dar lugar para outro nome. Os integrantes do partido não podem forçar Biden a sair da corrida, mas uma pressão grande para isso pode tornar a candidatura praticamente insustentável. Enquanto isso, do lado republicano, Trump tenta aproveitar o bom momento da campanha. Teve uma vitória na Suprema Corte que pode ajudá-lo nos outros processos em que é réu e saiu dos holofotes em meio à crise no Partido Democrata. Na terça-feira, fez um comício de campanha e falou a apoiadores em um campo de golfe perto de Miami, na Flórida. Thiago, começando por Biden, esse discurso ele fez para a OTAN ou para os democratas? Fez muito mais para os democratas. Eu acho que ele estava muito mais cuidadoso na forma como ele falava do que necessariamente no conteúdo do que ele dizia. O problema é esse para o Biden. Ele está sendo testado não só no conteúdo, como a maioria dos políticos são avaliados geralmente. Ele está sendo testado no conteúdo, mas acima de tudo na forma. Isso é algo muito complicado para ele, que é como levar 2 bolas ao mesmo tempo, 2 pratos ao mesmo tempo, tentando achar um ponto de equilíbrio. Thiago, eu quero continuar com você para te ouvir sobre a resistência do Biden à pressão dos democratas. Até quando ele aguenta e essa pressão vai continuar? Qual a tua impressão acompanhando de perto aí de Washington? Hoje foi um dia muito pesado para ele. É um dia onde a pressão está aumentando cada vez mais. Aos poucos vão se falando de que o processo de tomada de decisão não cabe mais necessariamente apenas a Biden, mas sim a cúpula do partido. E quando nós falamos de cúpula do partido, nós estamos falando principalmente do senador Chuck Schumer e do deputado Hakeem Jeffries, que são as 2 pessoas mais importantes no partido hoje. Quando se começa a falar sobre isso, eles estão tentando, de alguma forma, tirar a decisão do Biden, onde aqueles que são contra a candidatura dele até recentemente estavam depositando todas as esperanças que ele sozinho iria perceber. Agora, um ponto muito importante é que eles estão divididos, mas andando para frente, em frente no objetivo deles. Mas isso torna a capacidade de lutar e de resistir a todas as narrativas que vêm do Trump muito mais frágeis e muito mais fracas, prejudicando como um todo a campanha do Biden. É uma situação extremamente delicada para ele. Jussara, nós estamos falando aqui de uma dificuldade de renovação de liderança que acontece em vários países do mundo. No Brasil não é diferente.
o presidente Lula também vai enfrentar a questão da idade em 2026, se ele quiser ser candidato. O governo petista acompanha essa batalha nos Estados Unidos pensando nisso, pensando, e nós, o que faremos? Olha, Thaís, ainda não consegue acompanhar com essa, pelo menos não com essa honestidade de saber que pode vir ter esse problema, como tem acontecido com o Biden. Nos bastidores, o que dizem é o seguinte: olha, o presidente Lula tem boa saúde, está bem disposto, mas o que a gente vê é que esses paralelos entre o que está acontecendo nos Estados Unidos já vem sendo traçado pela oposição aqui no Brasil. Isso aí é claro, após o debate da CNN, as redes sociais foram infestadas com comparações entre Biden e o presidente Lula. A gente tem tempo ainda pela frente, são 2 anos ainda até a disputa presidencial aqui no Brasil, mas, de fato, não tenha dúvida de que isso também será colocado em xeque. A saúde do presidente Lula, a própria idade dele, né? Ele já vai estar ali com 80 anos, próximo dos 80 anos, se eu não estiver errado aqui nas contas, mas isso sim é um ponto que vai ser discutido e que a política brasileira ainda não tem encarado de frente, de fato. Pelo menos o governo brasileiro parece que não está colocada essa discussão. O próprio presidente Lula já disse, né, olha, se não tiver ninguém, né, precisa pensar num sucessor para ele, mas esse nome ainda não existe, não está colocado. Então, sim algo que a oposição sabe que pode explorar bastante e o governo ainda não sabe como resolver. Vitor, como é que você enxerga assim, as mensagens que os Estados Unidos, com a liderança que tem, com a referência que são, né, nessa dificuldade? Isso mostra também para outras lideranças, principalmente na Europa. A gente está discutindo aqui o que está acontecendo na França, o que aconteceu no Reino Unido, não só da dificuldade da renovação da liderança, mas do posicionamento, do engajamento do eleitor? Sem dúvida, Thaís. Inclusive, uma das principais preocupações nos Estados Unidos envolvendo a candidatura dos 2 candidatos é exatamente a taxa de abstenção, né, de pessoas que não vão votar. Porque nos Estados Unidos, diferentemente daqui, né, o voto não é obrigatório. Então, além de, evidentemente, terem que brigar entre eles, e agora Biden brigar, inclusive, com membros do próprio partido, a iniciativa ela tem que ser também de incentivar o eleitor a ir às urnas. Né? Exatamente por essa falta de paixão e também um cenário que a gente já viu acontecer aqui no Brasil é exatamente esse voto contra, né? Não necessariamente o voto a favor de um candidato, mas um voto que representa eu não quero a continuidade de Joe Biden ou eu não quero a volta de Donald Trump. Então, é muito difícil para as campanhas conseguirem engajar, principalmente quando Joe Biden agora tem que se provar com energia para governar o país por mais 4 anos. Né? Exatamente em meio a essa discussão sobre a saúde de Biden, né? Houve hoje, inclusive, uma manifestação da Casa Branca negando, né, a possibilidade dele estar com Parkinson, exatamente em cima daquela matéria da qual a gente comentava ontem, né, que o New York Times publicou dizendo que um especialista em Parkinson havia visitado a Casa Branca pelo menos 8 vezes. Então, essa é uma dificuldade de fato. A Europa tem até conseguido renovar as suas lideranças de uma forma mais ostensiva. Até demais, né? Até demais. O menino que ia ser líder, que podia ser primeiro-ministro na França, se a ultradireita ganhasse lá, o Bardella, 28 anos de idade, né? Quer dizer, ainda jovem até demais. Então, há uma discussão sobre isso e a Europa está à frente, pelo menos, nessa discussão a respeito de renovação. Tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, a gente vê uma dificuldade muito grande nessa possibilidade de que novas lideranças despontem, principalmente nesse cenário populista que a gente vive hoje e de muita divisão e muita paixão, né? Tanto por um lado quanto por outro. Tiago, vendo a imprensa internacional, a gente vê desespero, isso é uma palavra comum, está aparecendo em muitas manchetes, né? Desespero dos democratas, desespero de quem está gerindo a campanha. E o contraponto é a alegria dos republicanos
em ganhar de presente essa descoordenação e esse desespero do lado democrata. Essa é uma situação, esse desespero, ele se mantém mesmo que os democratas resolvam manter Biden na corrida? Se mantém até o fim, até o momento do último voto ser apurado, porque a tração do erro em cima do Biden é muito forte. Se amanhã isso começa a se tranquilizar e daqui a 15 dias ele esquece um nome num comício, a pergunta vai ser se ele está com Alzheimer, se ele está com algum outro problema. A porta-voz da Casa Branca vai acabar entrando nesse argumento e isso vai tomar as ações e as atenções durante alguns dias. O problema é esse. O erro do Biden hoje, que ele possa vir a cometer e que certamente virá a cometer, ele tem uma tração muito maior do que o erro cometido pelo Trump. Principalmente quando o objetivo do Biden é estimular o eleitor a confiar nele e é o eleitor que, na prática, não vai necessariamente votar para o Trump. Ele está mais posicionado para não votar para ninguém. Então, o Biden está fazendo uma luta solitária em cima daqueles que estão dispostos a votar nele, mas ainda não sentem confiança que devem sair de casa para exercitar esse voto. Hoje, o Joe Biden foi analisado de perto pelas lideranças da OTAN, Thiago, e todos certamente têm a mesma impressão e estão bombardeados pelo desespero dos analistas e dos políticos nessa batalha contra a candidatura dele. Que expectativa que eles levam para casa da solução? Olha, a reunião da OTAN, que acabou sendo no prédio do meu escritório, impedindo que eu fosse ao escritório hoje, é uma reunião que ela não só demonstrou os objetivos claros da OTAN em relação à proteção da Ucrânia e a assegurar os avanços russos, e entre eles a negociação de empréstimos de baterias antiaéreas à Ucrânia, entre outras forças e ajudas, mas também, principalmente, o efeito que a eleição nos Estados Unidos possa trazer para a OTAN. Não é segredo para ninguém que o Trump não gosta da OTAN, que ele vê a OTAN como algo obsoleto e que ele acredita que é algo que deve ser reinventado numa ótica muito mais capitalista, ou seja, numa ótica onde você recebe apoio se você paga por apoio. Isso, naturalmente, não é o espírito no qual a OTAN foi formada. Além disso, existe um relacionamento, no mínimo, amigável entre o Trump e o Putin, que isso causa calafrios nos ucranianos e naqueles que apoiam os ucranianos. Até porque, em mais de uma vez, o Trump deixou muito claro que a Ucrânia tem que ser responsável pela própria proteção e que os Estados Unidos não deveriam estar gastando dinheiro com isso. Então, existe, sim, um temor muito grande, porque a principal bandeira do dia da OTAN, ela pode ter uma vida muito curta, dependendo do resultado das eleições em novembro. Agora, por que você não dormiu no escritório? Você está lá hoje, Thiago. Você ia estar cheio de informação importante para dividir conosco aqui no WW. Meu caro, tenho 2 minutinhos. Vou pedir licença aqui à Jussara e ao Vitor para lhe ouvir sobre Trump. Trump está buscando o seu candidato a vice-presidente, quer dizer, ele está correndo sozinho praticamente, porque o Joe Biden está correndo contra os próprios democratas e Trump está indo atrás dos seus eleitores. Que solução você enxerga, ou seja, qual o candidato mais provável, pelo menos o perfil que Trump vai encontrar e escolher? Olha, o curioso é que eu conversei nos últimos dias com um membro da campanha do Trump aqui de Washington e com outro membro da campanha dele na Flórida. Enquanto da Flórida ele demonstra um otimismo enorme, praticamente a certeza de que o Trump vai ganhar a eleição, logo o processo de escolha do vice, ele passa a não ser mais urgente como era. Na verdade, a possibilidade, o risco de um erro na escolha do vice é algo que poderia fazer com que o Trump se prejudicasse. Então, no momento, não tem nenhuma pressa em relação a isso. No caso do republicano de Washington, também da campanha, ele já tem uma visão muito mais moderada. Ele acredita que a soberba agora pode equilibrar de volta para o Biden. Ele acredita que todos aqueles candidatos que estão buscando a reeleição, eles naturalmente têm uma vantagem.
A escolha do vice, ela é muito importante no caso do Trump, mas por uma razão diferente da do Biden. Enquanto na do Biden, nas últimas eleições, a escolha da Kamala Harris se deu muito mais pelo potencial protagonismo que ela podia trazer, no caso do Trump, é a escolha de um vice que, quanto mais discreto, não ativo, mas simbólico perante um público-alvo, esse é o objetivo que o Trump tem na mesa. E leal, né? Leal acima de tudo. Leal acima de tudo, que no final foi o que a frustração que ele teve com Mike Pence, achando que Mike Pence não validaria, né, ato falho, a eleição de 2020.